que nos precede, que está atrás de nós, e temos a aprendizagem, temos o valor do erro e de não cometer novamente os erros. Mas o tigre, eles falavam do tigre, o tigre todos os dias é o primeiro dia. Para o tigre todos os dias é o primeiro dia, porque ele não tem memória do dia anterior. Eu vou para Angola, tenho os meus cães, não é? E eu estou um mês fora, eles fazem uma festa maior. Mas agora vim aqui, estou 3 horas, eles fazem uma festa, como se não me vissem há muito tempo, portanto não tem memória. E quando o dono chega, no fundo, são as festas, é a aproximação do dono, a ração, a alimentação. Eu aí talvez até tenha uma visão mais positiva, que será, eles vivem no presente. Os animais vivem no presente, que foi muito pedido por alguns mestres espirituais, vivem no presente, o caso do Krishnamurti, não estarmos tão divididos. Portanto, eles sentem cada pessoa a cada momento numa totalidade. Agora, curiosamente, este Rupert Sheldrake tem estudado um bocadinho o aspecto da memória e acha que hoje em dia a ciência já não pode dizer que a memória está localizada no cérebro, mas são campos geomórficos que as pessoas e os animais e a própria estrutura do universo está, e que se vai tornando leis e vão evoluindo ao longo de milénios, está a ser, mas que vão havendo mudanças, daí que haja já coisas novas que estão a surgir, etc. Portanto, quando tu disseste aí que os cães teriam algum tipo de memória, não é? Também é um bocadinho o contacto com o ser humano, deles tão grandes, vai-os transformando e há um novo campo de forças que está a interagir, não é? Isto é apenas uma pequena coisa. Bom, muito interessante também a tua participação, que nós agradecemos, é sempre uma riqueza ouvir os teus comentários. Foram todas boas. Dissertações. Foram todas. E agora, vamos para o último nosso grande palestrante, que é preciso não esquecer, como a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros. Portanto, caro amigo, faz favor de... Eu vou ser muito breve. Falou-se aqui de várias coisas importantes e estive aqui a apontar uma série de ideias soltas. Em primeiro lugar, gosto de dizer que estamos aqui poucos. Já estamos poucos, já tiveram mais. Gosto de estar sempre na parte desconfortável, gosto de meter os dedos na ferida. Estamos aqui poucos, mas a mim por acaso não afeta, porque eu vou sair daqui diferente do que entrei, de certeza. E acho que isto, estávamos aqui a falar do dever, e acho que isto é um dever que nós temos. E fez-me lembrar de quando falamos dos inícios da academia, que aqui o Dr. Paulo tem a ideia de que era uma academia aberta ao público, não quer aquela ideia de ser uma academia elitista. Mas no fundo, estamos aqui poucos. Mas acho que nós levamos isto para casa, levamos isto para as conversas, nem que sejam conversas de café, e levamos daqui sempre uma ideia melhor. Eu venho aqui com a perspectiva. A minha principal área é a ciência das religiões, várias ciências numa perspectiva da religião. Vou tentar ter aqui uma abordagem neutra, sem qualquer influência religiosa e também sem qualquer influência política, apesar de todos nós, eu, como disse, gosto muito de provocar as pessoas, e costumo dizer, principalmente a ateus, que todos nós somos cristãos. Eu não sou praticante, mas todos nós somos cristãos, porque se nós tivermos aqui um indiano, nós, pela maneira de vestir ou pela alimentação dele, se formos comer com o indiano, sabemos que ele é indiano, e assim como ele vai-me catalogar como cristão. E da perspectiva da geopolítica, nós temos um pouco, pelo menos Portugal, acho que temos um pouco aqui, o Pedro não, porque já anda lá fora, mas acho que temos um pouco umas palas nos olhos. Porque nós ainda vivemos uma pacificação romana, por assim dizer. No nosso país, somos católicos. Na Índia, não. Na Índia, nós temos aquela percepção que as fronteiras definem uma religião. Mas se formos para a China ou para a Índia, já não temos essa pacificação. Temos conflitos religiosos, na China não tanto, mas na Índia tem-se estar a agravar com o tempo. Então nós vivemos numa paz religiosa em Portugal, não temos assim outros problemas com outra religião,
Mas temos aqui uma questão que falou-se há pouco da lei que foi aprovada ontem, das burcas, e é uma questão provocadora e é um pouco até tabu falar sobre isso. Temos, como eu disse, somos todos cristãos, quer sejamos praticantes ou não, todos celebramos o Natal, todos comemos de uma maneira, todos nos vestimos de uma maneira que está identificada como uma cultura, não digo como religião, mas como uma cultura cristã. E a compaixão, a caridade, todas essas também coisas. temos valores, sim, os valores. Esses valores cristãos, de certa forma. E temos então aqui uma questão que já falámos aqui quando estávamos a organizar isto. Vamos supor que aqui para a Câmara Municipal de Abrantes temos um islâmico que concorre para Presidente da Câmara Municipal. Um islâmico e que, mesmo que tenha documentos portugueses, não é uma pessoa que nasceu cá. E isto é uma coisa que eu não tenho resposta. Tenho a minha visão política, claro. Isto é ou não uma ameaça à nossa cultura e à nossa identidade? Isto deve ser ou não permitido? E aqui o Freire, quando falou de diálogo, e muito bem, e como é que nós conseguimos lidar com esta situação? Somos tolerantes, mas estamos em risco de perder a nossa identidade. E para preservar a nossa identidade, eu acho que isso é o nosso dever, como se falou da nação. A nação é a nossa casa, nós não temos duas nações, e temos o dever de nos defender. E a globalização acho que traz tem alguns benefícios. Eu agora iniciei o mestrado e é um mestrado internacional, e os meus colegas tenho um do Paquistão, tenho eu agora estou um pouco confuso já com os nomes, das Filipinas, tenho lá das Filipinas, tenho uma rapariga do Cazaquistão, temos um brasileiro, enfim, temos ali colegas de todo o mundo, o projeto Erasmus. E o projeto Erasmus realmente é interessante, que temos esta globalização, mas é uma globalização que não nos transforma todos numa cultura. Eu gosto desta ideia porque estou a conviver com culturas diferentes. E se nós vamos visitar, para nem falar do estrangeiro, nós vamos visitar o Algarve, gostamos de ver as vestes do Algarve, gostamos de provar a comida do Algarve, gostamos de ver os edifícios do Algarve. Se formos ao Gerês, gostamos de comer comida do Gerês e gostamos disso. E acho que é um mundo triste se nós formos do Algarve ao Gerês e Portugal ser tudo igual, e se formos à França e a cultura ser tudo igual. E no fundo, temos o diálogo é importante para conseguirmos ter uma paz, mas a identidade cultural e a verdadeira liberdade religiosa é podermos ter uma liberdade cultural. E quando falamos em influência da religião na política, quando se fala em religião, associamos inconscientemente ao sagrado. Quando se fala em política, associamos ao profano. E não devia de ser assim. Porque aqui o Sr. Tenente Coronel diz que não é político. E eu agora vou contradizê-lo. É político, assim como os ateus são cristãos, porque o problema é o termo da política. Porque todos nós somos políticos, porque política é filosofia, é uma maneira de vida. E certamente tem uma ideia daquilo que quer que Portugal seja, e isso tem uma política que gostava. Ainda bem, desculpa. E por discordar, é aqui que eu quero chegar a este ponto. Não só hoje em dia, mas sempre se matou por alguém pensar diferente. O ser humano tem este sentimento, não se conhece uma pessoa, aquela pessoa pensa diferente de mim e mata-se. Matou-se aquele rapaz agora nos Estados Unidos, que apenas vazia diálogos. E eu acho que, para não me alongar muito, acho que é interessante estes debates com ideias diferentes, porque hoje em dia cada vez é mais difícil de debater, e como aqui o Sr. Freire disse, o diálogo é muito importante, e estou muito agradecido. Muito bem. Eu não vou rebater, mas eu vou falar de outra coisa, que é exatamente sobre o diálogo. O que se vê hoje em dia, e principalmente nestas redes sociais, são amigos, pessoas que eram amigos, ficarem inimigos viscerais por pensarem de forma diferente. E eu penso que um dos problemas da política, ao longo destes 51 anos em Portugal, é ter induzido uma violência ideológica de difamação e destruição da imagem pública do outro. Aquilo que nós vemos durante
nos debates parlamentares, aquilo que vemos no dia-a-dia na política é a destruição de identidades. Sem, muitas vezes, sem qualquer tipo de justificação à razão, mas destruição de personalidades. Eu já senti isso, já tive agora aqui uma série de, eu acabo por me subir, de ataques de mentiras absolutas. Claro. Houve uma que colocaram, que disseram, dentro de Coronel Tinoco de Faria, o Covideiro. Mas puseram uma fotografia do meu pai 2 semanas antes de ser morto em combate. E foi até um jurista que pôs isto e eu insurgi-me, porque a minha irmã ligou-me e disse... Convideiro porquê? Por teres-te recusado ou por teres vacinado? Não, eu nunca fui vacinado, não fui, mas as informações foram... Eu estava na altura em Londres, as informações foram fluindo, era uma pandemia, eu tinha filhos aqui e tive receio e fiz uma série de vídeos dizendo que as pessoas deviam ficar em casa, se deviam proteger. Pronto, então era o homem do Covid. Mas o que eu me apercebi... Isso é uma atitude de homem político, estás a dar acordo ao ritmo. Eu vou-lhe responder. Eu também estou de acordo com ele. Acho que todos nós, quando assumimos... Agora, tu não és político no sentido negativo destes políticos horríveis. Agora, és um verdadeiro político... Citando até a Ortega y Gasset, que uma das formas que... Exato. A esquerda e a direita são abstrações que nasceram com a Revolução Francesa. Completamente falsas. Hoje em dia, completamente petrificadas. O que é que me interessa a mim? Se Aristóteles não era de esquerda nem de direita. Claro, nem César Platão, não era de esquerda nem de direita. nem nada. Claro. Portanto, o que é que eu pretendo? Bem comum que as pessoas... Exato. Que uma família tenha casa, que o marido possa levar os filhos e a mulher a jantar fora uma noite por semana, que haja educação, que haja segurança. Os fins do Estado não são cumpridos. Segurança, justiça não são cumpridos. E portanto, referindo isto do diálogo, o problema é que este exemplo desta violência induzida que vamos recebendo impediu o diálogo. E os amigos de longa data, hoje em dia, são inimigos viscerais. Eu tenho sempre o exemplo de um general e um coronel. O general, na altura, que era também coronel, foi padrinho de casamento do coronel, e hoje não se podem ver, insultam-se nas redes sociais brutalmente, porque um é pró-russo e o outro Pronto, mas agora vamos lá tentar aprofundar isso. Eu acho que esse aspecto que tu dizes é bastante interessante e não tinha pensado, e é difícil nós analisarmos até que ponto é que ao longo destes 20 ou 30 anos de noticiários e desses conflitos constantes que nós vemos na Assembleia de alta violência, até que ponto é que essa percentagem entrou dentro da cabeça das pessoas e está, neste momento, a manifestar. Seria muito interessante nós conseguirmos perceber, porque eu tenho uma outra visão também. Eu, de repente, percebi, afinal, os aspectos ideológicos são mais importantes das pessoas, que as pessoas. Agora, são aspectos ideológicos por adesão, às vezes, apenas emotiva a uma ideologia, ou são aspectos ideológicos de profundo estudo e conhecimento. Esses casos dos dois generais, provavelmente, tanto um como o outro, estudaram, um melhor e outro pior, e chegaram a conclusões e dizem: a nossa amizade, neste momento, é impossível porque estamos a defender Deus e eu estou a defender o diabo. Esta é a posição. Sim. Porque eu também senti, como as pessoas amigas, também fui muito ostracizado pela minha posição ser pró-russo e também não me ter deixado vacinar e ser suspeito que houve ali muita manipulação naquelas vacinas, naquelas aprovações, naquelas coisas todas. Portanto, também fui muito bloqueado, e também por causa da Palestina, também fui muito bloqueado no Facebook, etc. E, portanto, eu fui percebendo que alguns amigos que vinham sempre discutir contra e nunca saíam da mesma posição, que não vale a pena. Portanto, e então, não somos inimigos, mas deixámos de ser amigos. E, portanto, eu pensei a pensar assim, afinal, as ideologias contam nas pessoas. As pessoas valorizam esse aspecto e há aqui uma confusão, e voltamos à ética e à moral. Sim. É porque nós vivemos hoje numa nova moral. A ética é o que é certo e o que é errado. A ética está muito dentro de mim. Muitas vezes fala-se daquela questão, se me matarem um filho. Eu lembro-me sempre do caso do gangue multibanco. Todos os tipos que mataram a miúda foram mortos na prisão. Ou seja, vamos olhar para os pais, foram amando de quem?
dos pais da jovem, Não se sabe. e vamos olhar para esta situação. Foi certo ou foi Ou errado? pelo inconsciente, não Pelo sabemos, inconsciente. ou por malta. Não, mas eu dentro- estou dentro da situação porque conheci a sabes. malta da judiciária que mataram um filho com indícios de malvadez, a justiça não fez nada e ele, passado 5 anos, está cá fora. E o pai manda matar, ou mata, o assassino do filho. E as pessoas estão muito confusas em relação, porque estas novas narrativas, na minha perspectiva, estas novas narrativas que vêm de fora Exato. e que vêm querer impor uma nova moral, ou seja, há uma nova moral que é, para nós, a imoralidade. Sim. Que é a imoralidade da promiscuidade dos LGBTIs, de vale tudo e mais alguma coisa. Eu agora sou uma árvore, sou uma caneta e tenho que convencer, e sou especial por querer ser uma árvore ou ser uma caneta. A regra moral agora é fazer o que me apetece. Exatamente. Aos Mas lá fins- está. Mas isto é o exemplo Aos da fins sociedade, justificam todos os meios. Não há Os uma fins, verdade mas é o exemplo da sociedade dos direitos que esqueceu os deveres. Sim, E os deveres são a ética, Claro. são os princípios éticos do comportamento. E eu penso que aqui, mesmo com esta parte ideológica, com a divisão das opiniões e com a ausência de diálogo, as pessoas não estão dispostas a ouvir. As pessoas não estão dispostas, já têm aquela imagem pré-concebida que vem nos mídias, estão completamente formatadas. Sim, sim. Ou seja, nos mídias o que é que acontece? Os Certo. pensamentos são dados de graça. Exato. Os comentadores da televisão, eu vejo os generais todos, eu conheço todos, andaram nos Mas há bancos ali um da ou dois escola. bons, eu não sei. Andaram nos bancos da escola comigo e eram os tipos mais cretinos que eu tinha na Academia Militar. Mas quem, por exemplo, não vai dizer nomes, Todos agora não vale a os pena. que lá estão. Todos os que lá estão. Todos, mas há uns que são mais lúcidos, aqueles que defendem, que não entram na narrativa oficial. Há um ou Mas, dois. pronto, há uns com que eu não falo, por até por... Desculpa. Posso só. Sim. Estamos a entrar numa zona muito política, uma zona muito Há uma coisa, política. ó Pedro, há uma coisa que é Sim. conveniente coisa. Tu agora usaste um termo que é estes são os mais lúcidos. Cuidado, porque a lucidez, quer dizer, nós quando. Lucidez de estar mais informado, não estar só a ver uma narrativa ocidental. Cuidado. Como ele diz, em relação a estas guerras, há uma comunicação social, aqui ocidental, que vende um tipo de Mas lá está. narrativa. Mas E lá há está. uns lúcidos que vão ler outro tipo de informação e que nós estamos a ver que cada vez mais se está a confirmar, não é? Mesmo os grandes jornais. Os ditos generais russófilos, o Martins Branco, o Raul Luís Cunha e o Agostinho Costa, eu conheço-os a todos. Sim. Eh, São um bocadinho melhores que os outros, não, que aquele Isidro, ou lá que é. O Carlos Branco é um tipo com quem eu não falo, por falta de... Não interessa. Exato. Pois, Mas é o tipo pois, que tem a visão mais lúcida do conflito. E é um homem que esteve realmente nos conflitos internacionais. Também, Sabe do que fala. Eu costumo dizer que nós não podemos, como o Marcelo Rebelo de Sousa, não podemos ser especialistas em tudo. Eu, se me mandarem construir uma casa, ou levantar uma parede, no dia seguinte a parede cai. Claro. Nunca vou ser um Exato. empreiteiro. Mas se mandarem entrar em combate e comandar uma unidade em combate, ou, como sou cozinheiro profissional, ir a uma cozinha e pedes-me um molho especial a fazer-te o molho e entregar-te bem à primeira vez, eu faço. E eu costumo dizer, eu só posso falar daquilo que vivi. Ou daquilo que estudei profundamente e que investiguei profundamente com isenção. Não posso... Pois. Mas pronto, tendo alguns valores bons e estando numa procura de verdade, Sim, e mas estando é isso ligado que eu- a é isso que eu estou a um dizer. aspecto de ética, etc., tens a obrigação de, mesmo que não saibas muito, diz a tua, porque isto é tal a confusão, cada pessoa diz tudo. Diz. Só um pequeno à parte. Outra vez falando do exemplo romano. Os romanos, para eles a paz era a ver só uma cultura e depois mais para a frente só uma religião.